Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e como tinha matado a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias com este recado: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, levantou-se e partiu para se salvar. Chegou a Bersabeia, em Judá, e aí deixou seu servo, e continuou a caminhar mais um dia pelo deserto. Por fim, sentou-se debaixo de uma árvore, e desejou a morte, dizendo: Chega, Javé, tira minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias abriu os olhos e viu bem perto da cabeça um pão assado sobre a pedra quentes e uma jarra de água. Comeu e bebeu e deitou-se outra vez. Mas o anjo de Javé o tocou de novo e lhe disse: Levanta-se e coma, pois o caminho é superior às suas forças. Elias se levantou, comeu e bebeu, e sustentou-se pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, a montanha de Deus. Elias entrou na gruta da montanha, e passou a noite. Então Javé lhe dirigiu a palavra, perguntando: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias respondeu: O zelo por Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Sobrei somente eu, e eles querem me matar também. Javé lhe disse: Saia e fique no alto da montanha, diante de Javé, pois Javé vai passar. Então aconteceu um furacão que de tão forte rachava a montanha e quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não estava no furacão. Depois do furacão, houve um terremoto. Javé, porém, não estava no terremoto. Depois do terremoto apareceu fogo, e Javé não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma brisa suave. Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou na entrada da gruta. Ouviu então uma voz que lhe dizia: O que é que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: O zelo de Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas a fio de espada. Sobrei somente eu, e eles querem me matar também. Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom estarmos novamente com a Palavra de Deus, meditando a Bíblia, junto com o grupo de vivência de nossa Diocese. Nós estamos no 13º encontro deste nosso segundo livrinho. São 19 encontros, então já vamos também indo para a reta final. Em breve terá o último livrinho, então, dessa introdução de um panorama da história bíblica, para a gente ter uma linha do tempo das principais ou de grandes passagens bíblicas, para entendermos um pouco mais a história da salvação de Deus para nós. Nós estamos lendo o livro do 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 14, onde nós vimos aqui essa experiência bonita de fé que Elias faz com Deus, uma experiência de Deus muito profunda com o profeta Elias. O tema do nosso encontro é o profeta Elias, onde encontrar os sinais de Deus em nossa vida. Nós imaginamos que os santos, os profetas, os grandes personagens da Bíblia não tiveram dificuldades, não passaram por sofrimento. E é isso que nós queremos refletir
que eles passaram sim, como nós passamos muito sofrimento, muitas dores, muitos desafios, todos os santos e todos os grandes personagens da Bíblia também passaram por isso. Só que foi nesses momentos mais difíceis da vida deles que eles conseguiram fazer uma experiência muito profunda com Deus. Então, encontrar Deus nos momentos difíceis da vida é chamado também no deserto, ir para o deserto para fazer experiência de Deus, diante das nossas crises existenciais, do sofrimento, da dor, de alguma perca. Tudo isso nos ajuda, então, a entender a presença de Deus em nossa vida. É isso que nós vamos refletir, então, nesse texto que nós acabamos de ler. O que está acontecendo, então, aqui, amigos? O profeta Elias, nós lemos essa leitura em missas, né? Tem muitas liturgias que nós lemos essa leitura do profeta Elias. Temos que lembrar que aqui é o tempo do rei Acabe. O país de Israel foi dividido em dois. A terra prometida, formou-se as 12 tribos, formaram um povo, formaram um país. Deste país, como vimos lá em Samuel, formou-se um rei. O rei Saul foi o primeiro rei, depois o rei Davi o segundo rei, depois de Davi veio o rei Salomão. Com o rei Salomão, quando Salomão morre, o país é dividido em dois. Ficou o reino do sul, o reino de Judá, e a capital é Jerusalém. E o reino do norte, o reino de Israel, e a capital é em Samaria. E aqui no reino do norte, depois dessa divisão, já numa estruturação, já há um tempo grande, o rei Acabe é o rei de Israel, do reino do norte. Sempre quando surgiu os reis, vai surgir também os profetas, tanto no norte como no sul. Então sempre diante do rei tem um profeta para lembrar o rei qual é a missão do rei, fazer a justiça de Deus. O que aconteceu no reino do norte com Acabe? Acabe, ele casou-se com uma mulher estrangeira, a Jezabel. A Jezabel, ela adorava o deus Baal, que eles eram o deus dos cananeus dessa região já. Ela é do povo dos sidonitas. A Jezabel, então, tem um controle sobre a religião dela. E ela fez um altar para o Baal, onde o povo ia fazer as orações para este deus Baal. O povo de Israel tinha Jerusalém como a casa de Deus no templo que Salomão havia construído. E eles não podem mais, por causa da guerra, da briga entre os dois países agora, frequentar o templo do rei Salomão ou a casa de Deus. E eles construíram também a Samaria, os altares para Deus, para Israel, para Deus Javé. E eles tinham então os seus sacerdotes, seus profetas e seus altares. Só que quando a rainha Jezabel faz o altar a Baal, o povo começou a migrar para a religião dela. Começou a sair da religião, ou fazia as duas, ia nas duas religiões, nos dois templos, cultuava os deuses daí. Então, com isso, entrou a idolatria no meio do povo. Com isso também, o povo vai se perdendo, e o rei permitiu. E o profeta Isaías veio denunciar tudo o que o povo estava fazendo de errado e o que o rei permitiu fazer. E aí tem aquela passagem já conhecida para nós, onde o profeta Elias desafia os profetas de Baal, aqueles 70 profetas que Elias manda vir fogo do céu e queimar a fogueira. E eles ficaram o dia inteiro, os 70 profetas de Baal, fazendo isso. No entanto, rezaram e o Baal não respondeu. E quando Elias reza a Deus de Israel, o Deus Javé, então a fogueira se queima toda. Então Elias desmascarou os profetas da rainha Jezabel. Ao mesmo tempo que o povo percebeu que os profetas eram falsos profetas, então Elias matou a todos. Então, o que foi falado aqui? Passou a espada os infiéis, os falsos profetas. O rei Acabe foi e contou para Jezabel o que aconteceu. Jezabel, então, mandou mensageiro dizer para o profeta Elias que ela faria a mesma coisa com ele. Ia passar ele a fio da espada no dia seguinte, antes do amanhecer. O que aconteceu? O profeta, com medo, vai fugir.
Então aqui nós falamos de um sofrimento, de um desafio. Imagina a agonia de um profeta que está fazendo a vontade de Deus, ajudou o povo a entender o verdadeiro Deus, a verdadeira religião, e agora é ameaçado pela rainha. E a rainha então começou a perseguir o profeta e ele fugiu. Então ele saiu de Israel e vai para Judá, no reino do norte, do sul. E quando ele está a caminho, na montanha de Deus chamado, ele fez uma experiência. Deus falou com ele, o que está acontecendo? Mas antes disso, nós temos aquela experiência que ele está embaixo da árvore e com sono, o anjo vem, toca ele para comer e o caminho é longo, ele tem que percorrer a caminhada toda. Mas ele dorme de novo, o anjo vem e toca de novo. Mas antes disso ainda, ele pede para Deus tirar a vida dele. Porque ele não aguenta a agonia de ter que fugir, dele estar fazendo tudo o que seria a vontade de Deus, no entanto não é reconhecido e a rainha está perseguindo e ele pode morrer. Nesse sentido, então, que ele dorme e acontece a experiência com a comida. Depois ele come, então, retorna as forças dele e caminha. 40 dias no deserto, a experiência do 40, o número 40, então. E aqui ele tem uma experiência profunda com Deus. Deus fala com ele. Vai para a montanha que eu vou passar para falar com você. Você vai fazer uma experiência profunda comigo. E ele foi, veio o terremoto, que rachou a montanha, caiu, mas não era Deus. Veio o vendaval, passou, fez um arraso, não era Deus. Veio o fogo, ele ia sempre querendo fazer essa experiência com Deus. Até porque esses fenômenos da natureza, muitos judeus, muito povo, adorava isso como Deus, sendo a força de Deus. Aí é uma brisa suave, que ele vai perceber, então Deus vai encontrar um profundo experiência com Deus. Essa experiência com Deus, então, ele vai fazendo essa brisa suave, e se a gente fosse continuar lendo o texto, e seria muito bom que você pudesse ler todo o texto, né? Essa experiência de Elias é muito profunda, depois de Eliseu também, você continua lendo todo o livro do 1 Reis para entender melhor essa história, né, do povo. Então, nessa experiência, Deus fala novamente com ele, que ele tem que voltar e reorganizar o povo, reorganizar o santuário, porque os altares de Javé estavam tudo quebrado. Então, erguer os altares, voltar aos sacrifícios, porque também Jezabel já tinha proibido os sacrifícios a Javé, porque ela venerava, ela cultuava o deus Baal. Então, daí ele tem que voltar agora, restaurar o reino, porque só ficou ele de profeta. Aí agora ele vai começar a reunir o povo fiel a Deus. O Eliseu vai ser o seu ajudante e vai ficar no seu lugar. A história de Elias, depois, se você for ler, vai ser o arrebatamento dele. O judeu até hoje acredita que o profeta Elias vai voltar. Porque o profeta Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. O primeiro profeta, o principal, é Moisés. Mas a partir de Moisés, o profeta Elias é o segundo maior profeta para o judeu. Por isso que na transfiguração aparece Elias e Moisés quando Jesus se transfigura, porque eles acreditam que Elias vai voltar. Ainda hoje, numa festa de Páscoa judaica, eles esperam que Elias volte para ungir um rei, que vai ser o rei de Israel. Ainda no dia de hoje, os judeus acreditam nisso. Jesus veio. Jesus foi ungido no batismo, foi confirmado na transfiguração e Elias, então, estabeleceu em Jesus o novo profeta de Deus, o novo rei, né, do povo de Deus. E nós estamos aqui porque nós queremos adorar esse rei que é Jesus. É por isso que nós nos reunimos em grupo, é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, é por isso que nós convidamos vocês também a se tornar mensageiros da palavra. Através do Facebook, através do YouTube, através das redes sociais, você pode compartilhar esse vídeo e muitos outros vídeos do nosso canal do DATV, da Diocese de Apucarana. Então não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. E os exercícios também do grupo de vivência, possa fazer aí em sua casa, no seu grupo. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.